Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula com a professora Ademária. E na aula de hoje nós vamos falar sobre radiciação. Nós vamos falar sobre raiz quadrada. Primeira coisa, só é possível calcular uma raiz quadrada exata de um número quadrado perfeito. E nós temos aqui alguns números que até o momento nós não sabemos se eles são quadrados perfeitos, mas nós vamos tentar calcular a raiz quadrada. O primeiro é um número decimal, 6,25. E o segundo número é um número inteiro, um número 400. Então, vamos ao primeiro caso. É 6,25. O que é que nós precisamos fazer primeiro? A maneira mais fácil é eu transformar esse número decimal em um número fracionário. Vamos lá. Quem é 6,25? Eu vou primeiro retirar a vírgula e escrevo, 625. Dividido, porque eu vou transformar ele em uma fração. Aí eu escrevo 1. Quantas casas eu tenho após a vírgula? 2. Então, eu escrevo 2 zeros. E eu não posso esquecer de manter a raiz quadrada, porque nesse caso eu simplesmente estou transformando esse número em um número fracionário. Vamos lá. Como é que eu faço agora? A maneira mais fácil, quando eu tenho números muito grandes, é fatorar esse número. Aqui no canal eu já tenho um vídeo explicando direitinho como é que a gente fatora os números. Mas vamos lá. Primeiro eu vou fatorar 625. 625. 625 não é divisível por 2, não é divisível por 3. Ele é um número que ele é divisível por 5. 625 dividido por 5, 125. Dividido por 5 é 25. Dividido por 5, 5. Dividido por 5, 1. Nós concluímos. Como é que eu vou fazer agora para saber qual é a raiz quadrada de 625? Eu preciso montar duplas, de 2 em 2 os números iguais, 5 ao quadrado, não é isso que eu tenho 2, 5. E aqui eu tenho novamente 5 ao quadrado. Então, 625 é igual a 5 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. Percebemos o quê? Que nós temos aqui os 2 ao quadrado. Então, eu posso multiplicar a parte de baixo. 5 vezes 5, 25, e eu mantenho o quadrado. 25 ao quadrado. E o que é que determina a raiz quadrada de um número? O número só tem raiz quadrada se eu tiver que um número elevado ao quadrado é igual a ele. 25 ao quadrado é igual a 625. Então, a raiz quadrada de 625 é 25. Vamos calcular a raiz quadrada de 100. Acredito que todo mundo saiba qual seja a raiz quadrada de 100. Mas nós vamos calcular. 100 dividido por 2, 50. Dividido por 2, 25. Não dá mais para dividir por 2, só dá por 5. 25 dividido por 5, 5. Dividido por 5, 1. Vamos montar as duplinhas? 2 ao quadrado, 5 ao quadrado. Então, quem é 100? 100 é igual 2 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. 2 vezes 5, 10. E eu mantenho o quadrado. Então, quem é a raiz quadrada de 100? 10. Por quê? Porque 100 é igual a 10 elevado ao quadrado. Mas eu vou deixar assim? Não, eu não posso deixar assim. Lembram que foi me dado em número decimal? Então, a minha resposta também tem que ser em número decimal. Qual é a parte que eu tenho aqui? 25, então eu vou escrever o 25. Lembram que eu tinha 2 casas após a vírgula e eu escrevi 2 zeros? Eu tenho quantos zeros aqui? 1. Então, significa que eu tenho que ficar com apenas uma casa após a vírgula. Então, a raiz quadrada de 6,25 é igual a 2,5.
Da mesma forma, nós podemos calcular a raiz quadrada de 400. Para o nosso vídeo não se alongar, quando vocês fizerem a mesma operação aqui, nós vamos obter que a raiz quadrada de 400 é 20, porque 20 elevado ao quadrado é igual a 400. Outra forma que nós temos aqui de utilizar a raiz quadrada é como ela surgiu. A raiz quadrada ela surgiu para quê? Para calcular a área de uma o lado de uma superfície quadrada que tenha uma área conhecida. Por exemplo, nós temos aqui esse quadrado. A área desse quadrado é 25 centímetros quadrados. Quanto mede cada lado desses aqui? Como é um quadrado, cada lado tem a mesma medida. Para calcular o lado, eu simplesmente preciso calcular a raiz quadrada de 25. Raiz quadrada de 25, nós já sabemos que é 5, porque 5 vezes 5 é 25. Como a minha unidade de medida está em centímetro, é 5 centímetros. Então, cada um desses lados medem 5 centímetros. Espero que tenham gostado e nos encontramos na nossa próxima aula.